na sexta-feira eu recebi um convite de um grande amigo meu, um pastorzão. Ele mandou uma mensagem na sexta-feira, no final do dia, me convidando para ir a uma reunião de liderança ontem, um café da manhã. Eu cheguei em casa muito cansado na sexta-feira, estava disposto a dormir um pouco mais no sábado, mas quando aquela mensagem chegou no meu celular, eu disse: eu vou porque Deus quer falar comigo. Peguei o telefone, liguei para o pastor Reinaldo, chamei ele para ir comigo. Na mesma hora ele aceitou o convite. E ontem nós fomos a essa reunião. Saí de lá, fui encontrar com meu irmão, meu filho querido Adriano. Cheguei na casa dele todo descabelado. Aí ele falou: pastor, o que aconteceu? Eu falei: o Espírito Santo me pegou e me sacudiu. Eu saí daquela reunião tão impactado, tão mexido com aquilo que eu ouvi, que a cada dia mais eu percebo que eu preciso conhecer mais o meu Deus. Cada dia mais eu percebo que eu preciso ter uma intimidade maior com Ele. Deus usou um homem, que é um grande homem de Deus, para trazer uma mensagem que penetrou no meu coração de uma forma tão poderosa. E é isso que eu quero que você preste atenção nessa noite. Às vezes nós achamos que já conhecemos a Cristo, conhecemos as Escrituras, e não temos mais nada o que aprender. A palavra de Deus diz que Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Caminho com Cristo já há alguns anos, mas ontem Deus falou comigo de uma forma tão diferente, que eu tenho convicção que essa noite Ele vai falar da mesma forma com você. Eu peço ao Senhor para que você não se distraia, que você não perca o foco, que você não mexa no seu celular, se possível desligue ou então coloque no silencioso e deixe ele de lado. E se conecte no Senhor. E eu tenho convicção que vai ser uma noite marcante na tua vida. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 1. Eu dei um tema para essa mensagem que diz: perseguição leva ao crescimento. Repete comigo: perseguição leva ao crescimento. Atos capítulo 11, versículo 1, nós vamos ler até o 3. Os apóstolos e outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido, presta muita atenção, os apóstolos e outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, a tua palavra, ela nos revela a cada dia o verdadeiro sentido de quem tu és. A minha oração esta noite é que o teu Espírito possa passear no meio da tua igreja. Que o teu Espírito possa falar no profundo do coração de cada um de nós. E que essa palavra traga uma transformação. A minha oração é que nós sejamos transformados pelo poder da tua palavra. Eu assim te oro, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Para a gente poder
entender esse momento aqui, a Bíblia fala em Atos capítulo 7, você conhece a história de um homem chamado Estevão. Estevão foi apedrejado, ele foi morto. As roupas de Estevão ficaram aos pés de Paulo, que até então era Saulo. No capítulo 9, a Bíblia nos conta da conversão de Saulo. Mas a Bíblia fala em Atos capítulo 10, o pastor Reinaldo hoje de manhã deu uma pincelada bem rápida. A Bíblia fala em Atos capítulo 10 que Pedro, ele quando foi orar, ele foi tomado pelo Espírito de Deus e aparece para ele um véu, numa visão, um véu bem grande, né? Um lençol bem grande. E desce ali junto com aquele lençol répteis, vários animais. E Pedro começa a falar que ele não podia tocar naqueles animais, que aqueles animais eram impuros. E o Senhor diz para ele o seguinte: mata e come. Em outras palavras, aquilo que Pedro achava que era impuro, Deus estava revelando para ele que tudo que é impuro até se conectar com Deus. Depois que se conecta com Deus, aquilo que é impuro se torna puro. E o texto nos diz que Pedro, ele estava em casa orando, ele tem essa visão. Quando ele acaba de ter essa visão, toca a sua campainha e ali aparecem 3 homens chamando ele, dizendo que Cornélio estava o chamando lá em Jope. Deus havia falado com Cornélio e Deus havia falado com Pedro. Deus faz com que Pedro saia da onde ele estava e vá até o encontro de Cornélio, para que Cornélio recebesse uma oração. Em outras palavras, Pedro chega lá, depois você lê na tua casa Atos capítulo 10, Pedro começa a pregar para aquela família, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e a sua família, e eles foram batizados no Espírito Santo. Aí quando Pedro volta, aí no 3, quando ele chega em Jerusalém, os discípulos dizem para ele o seguinte: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados, e até tomou refeições com eles. Pode deixar na tela. E Deus me trouxe essa noite para falar ao teu coração exatamente isso. Não conhecíamos Jesus, um dia tivemos um encontro com Ele. Ele se apresentou para mim e para você de uma forma tão clara, e nós entendemos quem Ele é. Começamos a o seguir, mas quando menos percebemos, estamos fazendo parte de um grupo religioso, aonde todo domingo, toda quinta, a gente vem para a igreja, fala com os nossos amigos. Algumas vezes até viemos para a oração, e às vezes achamos que algumas pessoas lá fora não pertencem ao nosso grupo, aqueles que Deus chamou para fazer parte desse grupo. Os apóstolos, a Bíblia diz que eles, judeus, eles achavam que Jesus tinha vindo só para eles. Então quando Pedro ele é levado em espírito até Cornélio, ali o evangelho começa a chegar aos gentios, que somos nós. E quando os discípulos se encontram, quando os apóstolos se encontram com Pedro, eles falam assim: mas espera aí, você comeu com ele? Eles não são nem circuncidados. Em outras palavras, eles não fazem parte do nosso time. E você ainda comeu com eles? E aí Pedro começa a relatar para os discípulos, para os apóstolos, tudo o que havia acontecido. Depois em casa você lê o capítulo 11, você vai ver que os discípulos ficam abismados com tudo o que aconteceu, e eles aceitam que o evangelho comece a chegar aos gentios. E eu, quando meditava nesse texto, eu comecei a perceber que
após a morte de Estevão, a Bíblia diz que Estevão foi o primeiro mártir. Após a morte de Estevão, após a perseguição sobre a igreja, nesse momento, quando Estevão morre, no capítulo 7, a Bíblia diz que os discípulos, eles fugiram. Eles se dissiparam para outros lugares. E aí o evangelho começou a crescer. E eu orava a Deus, eu falei, Senhor, mas fala algo mais claro ao meu espírito, que eu não estou entendendo aquilo que tu queres. E o Espírito de Deus falava comigo, me dizendo exatamente isso. Que quanto mais nós somos perseguidos, mais o evangelho de Cristo cresce. Quanto mais as pessoas nos perseguem, são os momentos de maior crescimento na tua e na minha vida. Por isso, se você entrou aqui essa noite, passando por algum tipo de tribulação, algum tipo de problema, alguma luta muito grande, eu quero nessa noite me levantar em nome de Jesus para te dizer, glorifica a Deus. Porque se você está passando por uma luta, é porque o Senhor está permitindo mexer em você e te levar para um outro nível com Ele. Perceba que quando você está muito parado, quando as coisas estão muito bem, você está estagnado, você pode perceber que você não consegue crescer. Então, às vezes, Deus permite algumas perseguições, Deus permite, às vezes, algumas situações na sua vida, para que você se movimente e coloque em prática aquilo que Ele quer que você faça. Quer que eu te dê um exemplo claro disso? Quando Deus quer te levar de um lugar para um outro lugar, Deus, por diversas vezes, Ele permite que algumas situações venham atormentar você, para que você se movimente, você saia do lugar aonde você está e vá para o lugar aonde Ele determinou que você estivesse. Assim é o Deus da Bíblia, assim é o Deus da glória. Então o que Pedro estava dizendo para aqueles apóstolos é o seguinte: ei, eu não sei vocês, mas o Espírito de Deus apareceu para mim e Ele me revelou que aqueles homens, eles são tão merecedores quanto nós. Aqueles homens gentios, mesmo eles não sendo circuncidados conforme a lei, mas eles receberam da parte de Deus o mesmo toque que nós recebemos. Por isso eu quero que a partir de hoje, quando você sair da tua casa, quando você sair da igreja, quando você encontrar alguém que você percebe que não confessa, que não crê na mesma fé que você olhe para essa pessoa com um olhar de misericórdia e que você acredite no teu coração que o mesmo Deus que se apresentou a você é o mesmo Deus que quer salvar essa pessoa. Quando você encontra uma pessoa que te persegue, uma pessoa que está sempre querendo atormentar a tua vida, acredite no teu espírito que ele não faz aquilo porque ele quer, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é inimigo do mundo e aquele que está no mundo é inimigo de Deus. Então as pessoas, quando elas nos perturbam, quando elas nos atormentam, elas na verdade não estão fazendo aquilo que elas querem, elas estão fazendo aquilo que elas são movidas a fazer. E da mesma forma que Deus um dia apareceu para mim, apareceu para você, esse Deus, ele precisa se manifestar para essas pessoas. E quando nós entendermos isso, nós vamos perceber que os nossos adversários, na verdade, são os nossos irmãos. Porque adversário é todo aquele que luta contra aquilo que nós acreditamos, sim ou não? Esses são os nossos adversários. Adversários são aqueles que jogam contra nós, contra aquilo que nós cremos. Esse nós temos como adversários. E entenda uma coisa, eu e você não temos outro adversário a não ser o diabo. Não existe outro adversário. E toda pessoa que ela é influenciada por Deus, ela entende os mistérios de Deus, ela é movida por Deus, essa pessoa ela tem a mente de Cristo. Mas quando a pessoa ela não conheceu ainda a verdade, quando a verdade não penetrou nela, essa pessoa ela é movida por um espírito maligno. Por isso, a Bíblia fala no livro de Efésios que a nossa luta ela não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra principados e potestades, hostes espirituais, hostes malignas nas regiões celestes. O que a palavra está nos dizendo? Que quando você olha para alguém e você vê que aquele alguém é teu adversário, não olhe mais com os olhos naturais, mas creia com tudo aquilo que está por trás dela, sim, é o teu adversário. A Bíblia nos conta uma história em 2 Samuel, capítulo
capítulo 11, diz que toda primavera os reis saíam para a guerra. Preste atenção nisso. Toda primavera os reis saíam para a guerra. E Davi, um belo dia, ele acorda, ele, em vez de sair para a guerra, ele resolve ficar no palácio. A Bíblia nos conta que ele vai para o palácio, ele começa a andar no palácio, e de repente ele avista uma mulher linda, chamada Batseba. Você conhece toda a história. Davi manda chamar aquela mulher, se envolve com aquela mulher. Davi tem relações com aquela mulher fica grávida de Davi. Davi, preocupado com a gravidez daquela mulher, ele pergunta de quem ela é mulher. Dizem que ela é mulher de Urias. Davi tira Urias da guerra, traz Urias para tentar colocar Urias para se deitar com ela, para tentar encobrir um pecado que Davi havia cometido. Olha que coisa incrível, a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu um pecado, mas Davi não conseguia enxergar o pecado que ele cometeu. Até que tem um momento em que você conhece toda a história. Davi coloca Urias na frente da batalha, Urias morre. A criança, ela nasce, ela não vive, ela morre. O profeta Natan se apresenta para Davi e fala assim: ei Davi, você pecou. Aí quando Davi percebe que ele havia pecado, ele percebeu a bobagem que ele fez. Quando ele peca, ele não percebe aquilo que ele havia feito. Precisou um homem, um profeta de Deus, chegar para ele para dizer e revelar para ele aquilo que ele havia feito. E quando o Espírito de Deus me trazia essa mensagem ainda há pouco, eu pude ver claramente que isso acontece com você e comigo. Tem momentos na nossa vida que tomamos algumas decisões que às vezes estamos tão cauterizados na nossa mente que não percebemos o que estamos fazendo. Precisa alguém da parte de Deus, ser enviado de Deus, chegar para mim e para você e dizer: ei, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Para que as escamas caiam dos nossos olhos. E eu preciso que você fique comigo e perceba que toda perseguição, tudo aquilo, quando alguém chega perto de mim e de você e nos sacode, é nesse momento que nós começamos a crescer. Quando está tudo muito parado, tudo muito estagnado, as coisas não andam. Às vezes você ora, você pede paz, Senhor, traz paz para a minha vida, traz paz para a minha vida, mas às vezes não é momento de paz, é momento de guerra. Deus quer que você guerreie, porque é guerreando que você vence as suas batalhas. Existem momentos onde você precisa descansar no Senhor, mas existem momentos que você precisa guerrear no Senhor, para vencer os teus adversários e você ir para um nível mais elevado com Ele. A nossa vida ela é feita de passado, presente e futuro, amém? Quando você vê uma pessoa muito presa ao seu passado, essa pessoa, na verdade, ela não sabe aonde ela se encontra. Ela está no presente, mas a mente dela está no passado. Ela só sabe falar do seu passado e ela não consegue viver o seu presente. Futuro, isso nem faz parte da vida dela. Essa pessoa, ela precisa ser sacudida nesta noite, para que ela perceba que o passado passou, o presente é vivido hoje, e nós precisamos pensar no nosso futuro. Toda pessoa que vive o seu passado, a Bíblia diz que Deus não se importa com o teu passado. O teu passado, o nome já diz, é passado. Ele olha para você entendendo quem você vai ser lá na frente, não quem você era lá atrás. Deus nunca trabalhou com um homem olhando para o passado dele, dizendo: você nunca vai chegar no lugar que eu desejo, porque você era aquilo, nunca. Todos os homens que você lê nas Escrituras, eles tiveram um passado, mas o passado deles não determinou o futuro. O que determinou o futuro desses homens e dessas mulheres de Deus é a disponibilidade de serem usados, de ouvirem a voz de Deus e obedecerem os mandamentos. De Gênesis a Apocalipse você vai ler isso. Deus nunca trabalhou com o talento das pessoas, mas Deus imputou sobre elas o seu talento. Glória a Deus. Deus não se preocupou se a pessoa era capacitada ou não era.
Deus simplesmente a chamou e a capacitou para exercer o chamado que Ele tem na vida delas. Por isso, nessa noite, eu peço em nome de Jesus que todo pensamento maligno que te atormentava até o dia de hoje, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Todo pensamento contrário ao de Cristo na tua vida seja dissipado pelo poder do nome de Jesus. O inimigo, ele bate muita panela, mas ele não tem poder para te tocar. A Bíblia diz que das mãos do Senhor ninguém pode nos arrebatar. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura. Eu e você fomos chamados para uma missão. Eu e você fomos chamados para um propósito. Pastor, e que propósito é esse? O propósito de Cristo na nossa vida. Cristo te chamou para plenitude. Eu escrevi esses dias no Instagram dizendo o seguinte: plenitude é ser pleno, é ser completo, é ser satisfeito. Plenitude fala de totalidade. Nós precisamos ser totalmente preenchidos pela glória de Deus. Quando você é pleno em Deus, quando a glória de Deus habita em você, você não se preocupa com o que acontece na sua direita, nem tampouco na sua esquerda, nem na sua retaguarda, nem tampouco na sua frente. Você, a única coisa que você se preocupa é em cumprir o propósito de Deus na sua vida. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite: o que te move? O que te move? São as realizações dos teus sonhos ou são as realizações dos sonhos de Deus para você? Porque isso vai determinar aonde você vai chegar. Se o que te move é realizar os teus sonhos, talvez Deus até coloque sobre você uma graça especial e permita que você alcance essas realizações. Mas se aquilo que te move são as realizações de Deus na sua vida, eu posso garantir para você, em nome de Jesus, que Ele vai te levar a um nível muito mais alto do que você imagina. Por isso, quando a Bíblia diz que Deus não olha a aparência, o profeta Samuel, quando chega na casa de Jessé, Deus fala assim: ei, Samuel, eu não vejo, Samuel, como o homem vê. Samuel, eu não vejo aquilo que os homens enxergam. Eu vejo o interior. Por isso, quando Jesus se apresentou na festa, o pastor Reinaldo também falou isso de manhã, quando Jesus se apresenta na festa, fala assim: do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque o nosso interior, ele vai determinar quem somos nós. Não é o nosso exterior. Hoje, a área que mais cresce antes da pandemia, e continua sendo assim, não com tanto crescimento, mas continua sendo a área da estética, da beleza. As pessoas estão buscando cada dia mais a perfeição, a beleza exterior, mas elas esqueceram quem elas são por dentro. Porque um dia essa carcaça toda, ela será mudada, queira você ou não. Mas a Bíblia diz que o homem interior, ele precisa se renovar de glória em glória. Quando você preenche o teu espírito com a glória de Deus, quando você é renovado pelo Senhor, toda e qualquer situação contrária na tua vida, ela pode até te sacudir, mas não te sacudir para te abalar. Ela pode te sacudir para te levar para um outro nível, aonde Deus quer te levar. Entenda uma coisa, Deus ele não coloca, a Bíblia diz que Ele não coloca um jugo além daquele que nós possamos carregar. É o que diz as Escrituras. Então tudo que eu e você passamos na terra, tudo isso, entenda bem, não é propósito, mas é permissão de Deus para que nós possamos nos movimentar e sair do nível onde nós estávamos para um nível mais elevado que Ele tem para nós. Mas quando as adversidades elas chegam até a tua vida e você não percebe que essas adversidades são para te levar para um nível mais elevado, você permite que essas adversidades venham te minar. Cada dia mais você permite ficar no mesmo lugar e sendo bombardeado pelas adversidades da vida. Então provavelmente você vai perecer. Você está aí? Chegou um tempo, igreja. Aqueles homens, eles entenderam, aqueles apóstolos que eram judeus, eles entenderam, até então eles achavam que Jesus tinha vindo só para eles. Coloca para mim Atos capítulo 1, versículo 1, vamos começar no Atos 1:1.
Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, isso é Lucas escrevendo, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Preste atenção. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias. Então Jesus, ele foi para a cruz, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele ficou 40 dias aparecendo para os discípulos, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Deixa aqui, depois a gente continua. Então João Batista, ele batizava com água. O que é o batismo nas águas? Batismo nas águas é o batismo do arrependimento. Quando uma pessoa ela se arrepende da vida que ela vivia, ela confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela desce às águas para ser batizada, para dizer publicamente, confessando a sua fé e dizendo: eu não quero mais viver a vida que eu vivia. A partir de hoje, aquele velho homem fica nas águas e hoje nasce um novo homem. Amém? Amém. E aí vai para o versículo 6. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, preste atenção nisso agora, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Amém. Então o que Jesus estava dizendo para os discípulos é: olha, permaneça em Jerusalém. João Batista batizava com batismo de arrependimento, mas eu vou fazer com que o Espírito Santo venha sobre vocês, vocês serão batizados pelo Espírito Santo. O Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. 2020, estamos nós aqui nos lugares mais distantes de Jerusalém. Então o Evangelho precisava chegar até você, até os lugares aonde nós sabemos que ele já chegou. E quando eles foram batizados no Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro, no seu primeiro discurso, 3.000 pessoas foram batizadas. Amém? Amém. Então aquilo que eles viveram, eles acreditavam que aquilo era só para eles. Eles acreditavam que Jesus tinha vindo só para eles, só para os judeus, só para os circuncidados. Então quando o Espírito Santo toma Cornélio, desce sobre a família de Cornélio, sobre Cornélio, e Cornélio é batizado no Espírito Santo, quando Pedro vê aquilo, Pedro percebe que não era só para eles, mas era também para os gentios. Precisava se cumprir a promessa. E a Bíblia diz que Jesus ele veio para todos. Jesus veio para todos. Coloca para mim João capítulo 1, versículo 12. Porém alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram, presta atenção nisso em nome de Jesus, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Está falando de Jesus. Então, nós não nascemos, nós não somos herdeiros porque somos descendentes de judeus.
Nós não nascemos como um homem natural nasce, o nosso pai ou nossa mãe era judia, não. Nós recebemos Ele como pai, entregamos a nossa vida, nós fomos adotados, diz a Bíblia, como filhos. E essa adoção, é isso que eu quero que você creia nessa noite, essa adoção, ela não foi dada só a alguns, ela foi dada a todos. A todos. Que a partir de hoje você mude o seu pensamento e que você não se mova por aquilo que você deseja, mas que você se mova por aquilo que move o coração de Deus. Por isso a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo o seguinte: não se mova por aquilo que você deseja, mas se mova por aquilo que agrada ao teu Pai. Porque quando você se move por um propósito maior que o teu, automaticamente o teu propósito, ele vai se encaixando no propósito de Deus. Você está aí? Coloca para mim Ezequiel capítulo 33, versículo 1. O que você quer para a sua vida? Que você cresça ou que o reino de Deus cresça? É muito séria essa pergunta que eu estou te fazendo. O teu desejo é que você cresça ou que o reino de Deus cresça? Porque João Batista, a Bíblia diz que dos nascidos de mulher não teve ninguém igual a João Batista. E João Batista chega a um ponto que ele diz o seguinte: que eu diminua para que ele cresça. Então toda vez que você quer crescer, ele precisa diminuir. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se exalta será abatido. Mas todo aquele que se abate será exaltado. Então, essa noite o que eu quero te perguntar é: o que te move é o crescimento do reino ou é o teu crescimento? Você busca Deus porque você quer alcançar os teus objetivos? Ou você busca Deus para ser um porta-voz das boas novas e quebrar as algemas que prendem alguns dos teus irmãos? Você busca Deus para que Deus possa te trazer riquezas? Ou você busca Deus para que Deus possa libertar o cativo e o algemado das garras de Satanás? O que te move? Porque o que te move vai determinar onde você vai chegar. O que te move vai determinar aquilo que Deus vai entregar nas tuas mãos. Porque a Bíblia diz que Ele não pode entregar tesouros nas mãos de quem não sabe administrar. Menino administra coisas de menino. Homem administra coisa de homem. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que quando eu era menino, agia como menino. Mas quando me tornei homem, tomei postura de homem. E menino não tem a ver com idade, tem a ver com mente. Menino não tem a ver com data de nascimento, tem a ver com sabedoria divina. Menino é aquele que não sabe quem é o seu pai, nem tampouco aquilo que o pai tem para ele. Mas homem é aquele que conhece a sua paternidade, que sabe que o teu pai é poderoso para fazer infinitamente mais. E basta uma palavra dele, tudo muda. Então o homem, ele não fica preso às migalhas da vida. O homem deseja cumprir o propósito do pai, porque ele sabe que as migalhas serão dadas para ele com muito prazer. Deus, Ele tem promessas gigantescas, creia nisso no teu espírito. Deus tem promessas gigantescas para a tua vida, mas essas promessas só vão se cumprir se você entender aquilo que te move. Se você serve a Deus porque você quer que Deus te sirva, Ele vai até te respeitar, vai continuar sendo teu pai,
mas não vai entregar tesouros encobertos nas tuas mãos. Agora, se você serve a Deus não por aquilo que você deseja, mas para cumprir o propósito dele na sua vida, ele não deixa você perecer. Quer que eu te dê um exemplo? O próprio apóstolo Paulo. Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, mas quando ele conheceu Jesus, a Bíblia diz que ele foi levado ao terceiro céu. Ele viu coisas que ninguém havia visto. Então Paulo começa a revelar as riquezas. Ele diz que ele não tem condições de falar aquilo que ele viu. Então a motivação de Paulo, que antes era perseguir os cristãos, agora é libertar os cristãos. Paulo, ele não se preocupa. Paulo chega ao ponto de dizer o seguinte: ei, eu sou um fazedor de tendas. Sabe por quê? Porque eu não quero ser peso para a igreja. Eu faço tendas porque na verdade eu não quero enriquecer com o evangelho. Eu quero libertar o cativo. Paulo entendeu a verdadeira mensagem de Cristo na sua vida. E Paulo colocou em prática aquilo que ele entendeu no seu coração. Por isso chega um momento em uma de suas epístolas, Paulo diz assim, eu sei viver com muito, eu também sei viver com pouco. Em todas as coisas, o meu Deus, ele supre todas as minhas necessidades. Porque eu posso estar bem e eu posso estar mal. O meu propósito não é meu, é o propósito do meu Pai. Se você olhar para Jesus, Jesus quando veio à terra, Jesus nunca veio para ser ovacionado. Perceba uma coisa, quando as pessoas começavam a ovacionar Jesus, a Bíblia diz que ele saía de fininho. Porque ele não queria ser exaltado, porque a exaltação não cabia a ele, cabia ao Pai. Jesus entendeu que o propósito dele, quando os discípulos perguntam, vem cá, quando é que você vai libertar o reino de Israel? Ele falou assim, isso não cabe a vocês saber o tempo. Cabe só a ele. Os discípulos estavam achando que eles seriam libertos do Império Romano. O Império Romano, quando você vai ler a história, Diocleciano, o ano 300 depois de Cristo, foi a maior perseguição dos cristãos. Os cristãos eram mortos, eles eram feitos como tocha. Eram colocados nas arenas ali para serem comidos por animais. A perseguição foi implacável. E quanto mais Diocleciano perseguiu os cristãos, mais a igreja, fala para mim, mais a igreja crescia. Por quê? Porque toda perseguição traz crescimento. Se você está sendo perseguido hoje, creia no teu espírito. Parece loucura. A Bíblia diz que o evangelho para muitos é loucura. Se você está sendo perseguido, glorifica a Deus. Porque se você está sendo perseguido é porque Deus quer te levantar e te levar em um lugar de honra. O teu Senhor, Ele te chamou para viver experiências que homens naturais não viveram. Andar na terra como se estivesse andando uma vida normal, esse não é evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo é você se sacrificar. Evangelho de Cristo não é você ajudar o teu irmão se você tiver condições de ajudar. Não. Evangelho de Cristo é você abrir mão de algumas coisas suas para ajudar alguém que necessita da tua ajuda. Isso é Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo é você escutar um pedido de socorro de um irmão teu e você fazer tudo que você possa fazer para tentar ajudar esse teu irmão. Isso é Evangelho de Cristo. Ah, pastor, ele quer que eu ajude ele, mas eu também estou precisando de ajuda. É nesse momento que você precisa ajudar. Você precisa entender isso. Porque você só vai ser ajudado quando você ajudar. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Glória a Deus. Então ajude. Olha o que diz Ezequiel, já estou fechando. Ezequiel 33, 1. Quem foi que disse? Fala alto, quem foi que disse? Senhor. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Algumas versões falam atalaia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar a toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte, porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado.
Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Algumas versões falam o seguinte: o atalaia será responsável e o sangue dessas pessoas irá escorrer nas suas mãos. Você é o vigia da tua casa. Você é o vigia da tua família. Você é o vigia que Deus chamou neste tempo para anunciar que o inimigo está vindo. E esse alarme quem tem que tocar é você. Os pastores desta casa são vigias. Eles foram levantados por Deus para ensinar o povo sobre o alarme. E entenda uma coisa: tome cuidado com o toque da tua trombeta. Se a tua trombeta não for tocada de uma maneira certa, o sangue escorre nas tuas mãos. Pastor, como assim? Eu vou tentar ser mais claro. Você é homem. A Bíblia diz que você é o sacerdote do teu lar. Você é o vigia da tua casa. A trombeta foi entregue nas tuas mãos e você precisa tocar a trombeta com o toque certo. Quando você vai aí ver um guarda de trânsito, o guarda tem vários tipos de toque no apito. Cada toque determina aquilo que precisa ser feito, sim ou não? Sim. Deus entregou uma trombeta nas tuas mãos e a tua trombeta é a tua boca. O toque que você der para a sua família vai determinar aonde a sua família vai chegar. Quando o inimigo começar a cirandar a tua casa, você precisa se levantar como vigia, tocar a tua trombeta com força e com autoridade. Além de mostrar para os teus que a trombeta foi tocada, você precisa fazer com que o inimigo possa fugir diante da trombeta que você toca. Lembra quando Gideão venceu a batalha com os 300? A Bíblia diz que eles não meteram a mão em nenhuma arma, eles simplesmente tocaram a trombeta. Por quê? Quando se toca a trombeta, o inimigo treme. E a trombeta é a tua boca, é a tua língua. Use a tua trombeta com autoridade e poder. Pare de ficar acuado achando que você é uma vítima e que todas as coisas estão acontecendo para destruir você. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que você serve te levantou para você guerrear. E quando você entende quem você é, nenhuma arma forjada, diz esse livro, pode contra você. Quando você entende quem é o Deus a qual você serve, você deixa de ser uma vítima e você começa a se levantar com autoridade e poder para tocar a tua trombeta e não só cuidar de você, mas cuidar de toda a tua casa. Esse dia é o dia que Deus te trouxe a esse lugar. Você que me assiste pela internet, comece a tocar a tua trombeta de uma forma poderosa. Comece a dar ordem aos anjos de Deus para estarem acampados ao redor da tua casa. Ora com autoridade e poder, dizendo que aquele ambiente, o inimigo não pode entrar. Ele pode até bater panela, mas ele não pode entrar. Quem viu aqui Quarto de Guerra? Lembra quando ela orava? Ela fala assim, olha, ela chega na porta de casa e fala assim, ó, eu quero te dizer mais uma coisa, hein, Satanás? A partir de hoje, essa casa tem um novo governo. A partir de hoje, você pega todo o lixo que é teu e sai daqui, porque a partir de hoje, essa casa tem um novo governo. Declara na tua vida quem é o Deus que você serve. Diga para as pessoas que você conhece que aquele fulano de tal já não é mais aquele. A partir de hoje, Deus está trocando a tua identidade. Deus está trocando as tuas vestes. Lembra quando Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, olha, amanhã eu vou estar com o povo, mas o povo não pode estar com a roupa que eles se encontram, porque a roupa dele está suja. Manda todo mundo lavar as vestes. O que Deus estava dizendo é o seguinte, manda o povo se purificar. Eu não falo com gente suja, Moisés. Moisés, eu preciso falar com o povo, mas o povo só vai poder me ouvir se eles estiverem com as vestes limpas. Hoje é dia de limpar as vestes.
Limpar as vestes não é colocar na máquina de lavar com sabão em pó homo, não. Lavar as vestes, a Bíblia diz que é lavar o coração, é lavar a mente. Você pode estar completamente sujo por fora, mas se o teu espírito está renovado por dentro, é Deus que fala contigo. Por isso a Bíblia diz que existem aqueles que andam lindo por fora. A Bíblia chama de sepulcro caiado. Tem a aparência de que estão vivos, mas no fundo estão mortos. O Senhor não olha para a tua aparência, mas pastor, eu sou uma pessoa humilde. Aí deixa eu te falar uma coisa, para de ficar dizendo quem você é. Comece a determinar aquilo que você vai ser. Um homem e uma mulher de Deus, eles não vivem por aquilo que eles viram. Eles vivem por aquilo que eles creem. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você enche o teu coração de fé. Você começa a exercitar essa fé. Você não vê a tua vitória, mas você tem convicção que ela vai chegar. Isso é fé. E quando você enche o teu coração de fé, aí você começa a olhar para os teus adversários, não mais como adversários, mas como homens e mulheres que precisam de uma renovação, como um dia você teve na sua vida. Que o Espírito de Deus nessa noite tome o teu coração. Essa é a minha oração. A minha oração, como eu disse no começo, é que você saia daqui com as tuas pernas bambas. Que você saia por essas portas sem entender, como se você tivesse tomado uma pancada de um carro. Que Deus possa te sacudir por dentro de uma forma tão poderosa, porque o Evangelho de Cristo é onde você tem transformação. Se você não é impactado pela palavra, se você não sente que você precisa mudar, você ainda não entendeu o que é Evangelho de Cristo. Que o Espírito de Deus te tome com poder e que nós juntos possamos crescer como igreja. Igreja grande não é igreja lotada de pessoas. Igreja grande é igreja cheia do poder de Deus. Igreja cheia, onde o enfermo ele chega e não precisa trazer para o pastor orar. As pessoas chegam com autoridade e falam assim: meu irmão, vem aqui que eu vou orar por você, você vai ser curado. Coloca a mão sobre a cabeça dela, porque o pastor não tem mais poder do que ninguém. O pastor é um ser humano como vocês. E o pastor todo dia pede a Deus para que ele possa ser enchido da glória. Você já parado para refletir? Que tem dias que a gente acorda mal? Sim ou não? Isso também acontece com o pastor. Tem dias que o coração está sangrando, mas o pastor tem que subir no altar com um sorriso no rosto e pregar a palavra. Por quê? Porque as pessoas acreditam que o pastor é um enviado do céu. Mas o pastor é um ser humano como vocês. Tem dias que a gente sobe neste altar só debaixo da misericórdia. Mas quando a gente libera alguma coisa para vocês, antes de liberar para vocês, a gente é liberado para nós. E aí eu entendo verdadeiramente o que é ser um porta-voz das boas novas. Um porta-voz das boas novas não é você enxergar com os teus olhos naturais aquilo que você vive, mas sim aquilo que você espera. Jesus nos chamou não para viver aquilo que nós estamos vendo. Jesus nos chamou para viver aquilo que nós esperamos. Espera em Deus. Espera em Deus. Porque aquilo que Deus tem para você, ninguém vai tomar. Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus.